Olá, eu quero falar com você hoje acerca desta questão do pagamento pelo pecado. Outro dia, eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu não entendo esses crentes. Esses crentes, eles se convertem e aí dizem que encontrou Deus. Por que eles não podiam ter encontrado Deus lá na religião em que eles estavam antes? Deus não está em todas? E aí a pessoa ainda foi mais longe e diz assim: igual esses assassinos, vai e mata lá uma criança, estupra, mata. Depois ele vai preso, aí ele acredita em Deus e ele diz que o pecado dele está perdoado. Tá nada. Só pode ser perdoado o pecado dele se a família da criança que ele matou perdoar. Se ela não perdoar, ele não vai estar perdoado nunca. E se houver realmente céu e ela não tiver aquele perdão, ele não vai para esse céu nunca. Quer dizer, a pessoa vai para o céu, então, se aquela família perdoar, né? Vamos analisar um pouco essa declaração dessa pessoa, junto com a palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que essa pessoa ignorava é que para Deus não há diferença de pecado. Para nós, sim. Nós não vamos comparar eu roubar uma caneta com matar uma pessoa. Nós não vamos comparar isso, né? Mas para Deus, tanto o roubo quanto o homicídio é pecado. E a questão que a palavra de Deus nos coloca é que todos nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. Sabe por que é que a pessoa vai lá e mata e estupra, ou porque ela mente, ou porque ela rouba? Sabe por quê? Porque ela é uma pecadora. Ela se afastou do desígnio de Deus para a vida, porque Deus tem o seu desígnio, o seu plano para a vida de todas as pessoas, para a sua e para a minha. À medida que nós nos afastamos desse desígnio de Deus, então nós passamos a pecar. E com isso nós somos destituídos da glória dele. Para isso, precisamente, ele enviou o seu Filho para que nós recebêssemos o perdão se nele nós crêssemos. Jesus derramou o seu sangue como pagamento a Deus pelos pecados que nós cometemos. E se nós crermos nesta obra, nesta graça que Deus nos dá, então nós somos perdoados. Só que crer aqui não é um exercício mental de dizer, então eu creio. É nos entregarmos a Deus. É nos humilharmos, é pedirmos perdão e pedirmos um novo coração. Aí então nós deveríamos, num caso como esse, tal pessoa deveria fazer o quê? Deveria primeiro pagar o seu crime à justiça. Aí é que está, porque essa pessoa cometeu um crime contra aquela família, contra a sociedade e contra Deus. Ela vai ficar recolhida a um cárcere aqui no Brasil. Talvez nos Estados Unidos ela fosse condenada à pena de morte. Porque dentro do Estado, dentro da lei, ela está cumprindo a pena. Se é no Brasil, por exemplo, que fica um tempo na cadeia e que sai, o que essa pessoa deveria fazer? Ir lá procurar aquela família e pedir o perdão àquela família. Porém, provavelmente ele não terá esse perdão concedido. Porque eu não sei se a graça de Deus está no coração daquelas pessoas que também são pecadoras. E que só não pecaram à luz do pecado dele, mas que pecam à luz de outro pecado. Olha só, diante de Deus, aquela família, aquela pessoa que talvez morreu, todos são pecadores. E se aquela pessoa agora, os pais daquela criança, a quem ele vai pedir o perdão, se não der o perdão, aí já é um problema deles com Deus, porque eles estão retendo o perdão.
E o perdão que nós retemos, nós estamos em falha diante de Deus, porque no nosso coração, se nós somos cristãos, nós temos que perdoar. Quem é cristão entende isso, e quem não é cristão se arrepia quando eu falo, como que eu perdoar uma coisa como essa? Somente com a graça de Deus no coração é que eu posso perdoar. Se fosse nos Estados Unidos, em que a pessoa é condenada à pena de morte, o ideal é que ele fosse pedir o perdão de alguma maneira, através de uma audiência, alguma coisa, pedir o perdão àquela família pelo pecado que ele cometeu. E que pague o seu pecado na terra. Se for liberto, depois de pedir esse perdão, que viva uma nova vida, porque sim, Deus nos perdoa. Deus nos dá o perdão. Ir morar no céu somente com o perdão de Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus vertido na cruz, com o sangue dele derramado, com o qual eu me arrependo e peço perdão a Deus. Agora, esse sentimento social, esse sentimento de justiça, essa justiça que as pessoas escolhem, elas precisam saber que a justiça de Deus para tratar com o pecado e o pecador estão na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós venhamos então, ao invés de escolhermos as nossas justiças, ao invés de escolhermos a nossa vontade, ao invés de decidirmos como nós achamos que tem que ser, que nós venhamos a conhecer esse Deus, que sabe que todos são pecadores, mas que deseja salvar a todos, a você, a mim e a todos, gratuitamente, por meio do sacrifício do sangue dele derramado na cruz, a fim de que nós nos conformemos com a vida dele e sejamos salvos pela vida do Senhor Jesus. Até mais.